a Deus e ele recebe o culto, né? A gente dirige como homem, mas a direção é do Espírito Santo. Então ele fala o que quer, como quer e usa quem quer. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui está teu filho no Samuel, que vai ser o pregador dessa palavra. Pai, usa ele. Sempre tem. Faz coisas grandes no nosso coração. No nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Parece que a igreja não ouviu minha saudação. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Paz, Senhor. Irmãos, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui e quero dizer algo interessante que aconteceu agora. Eu havia preparado uma mensagem e tinha já até colocado o esboço aqui. Quando eu abri, o celular abriu em uma outra mensagem totalmente diferente. Durante a oração eu fiquei orando em espírito e olhando para o texto e Deus bradou no meu coração e disse: o texto é esse. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 126. Versos 5 e verso 6, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória. Salmo de número 126, irmãos. Verso 5 e verso 6, para a glória de Deus. Interessante, né, irmãos, como Deus trabalha a nossa vida. Ô, glória. Pensamos que somos guiados por nossa vontade, mas eu digo como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, é Ele que me direciona para fazer aquilo que Ele quer. Amém? Glória a Deus. Salmo 126, versos 5 e 6 nos diz assim, para a honra e glória do Senhor: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Podeis nos assentar. Aleluia. Poderoso. Fala conosco. Meus amados irmãos, Aleluia. eu acredito que todos conhecem essa história, mas para os que não conhecem, eu quero trazer um pouco da história desse texto, porque quem olha para o livro de Salmos, dos Salmos, olha para eles e aparentemente não vê nada ou não vê sentido algum nos textos, porque na verdade o livro de Salmos é um livro de cânticos poéticos. Era um livro dos cânticos do povo de Israel, era o inário do povo de Israel. E esses cânticos, pastor Luciano, eles eram verdadeiras orações a Deus, não eram simplesmente cânticos. Eles não eram cânticos como os de hoje, que me perdoem aos que gostam, mas eu não tenho nada contra. Não eram cânticos que enchem o ego, que enchem a alma do ser humano, não. Eles eram cânticos e orações que tocavam o coração de Deus. Quando os salmistas louvavam a Deus com esses cânticos, seja na congregação, seja no caminho de casa até o templo, porque existiam cânticos específicos
para o período da peregrinação, Aleluia. esses cânticos faziam o povo sentir a presença de Deus, conduzindo o Aleluia, povo Jesus. a uma atmosfera de adoração. E esse cântico ele foi escrito, Salmo 126. Inclusive ele é uma canção dos degraus, que eram os cânticos cantados enquanto o povo subiam as escadarias até o templo. Existiam cânticos específicos para um momento específico. E quando o salmista compôs esse cântico, foi para louvar a Deus pela libertação do povo do cativeiro babilônico. Aleluia. E enquanto o povo cantava, é interessante que aqui o verso 1, o povo canta assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. O que é que eles queriam dizer com isso? A libertação do cativeiro depois de 70 anos Aleluia. sofrendo Glória. nas mãos do rei da Babilônia. E depois, quando o Império Babilônico cai, que assume o Império Assírio, louvado seja Deus, no comando de Ciro, quando Ciro assume o governo, ele escreve uma carta de alforria, cumprindo as profecias de Isaías, de que Deus usaria Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico. E aqui eu já tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Porque quando Deus quer fazer, Ele pode, Ele faz, Ele usa até mesmo de alguém que não o conhece para cumprir seu propósito. Glória a Deus. E se for preciso, Ele usará de alguém ímpio que não o conhece. Mas Deus jamais deixará de cumprir o seu propósito na minha e na tua vida. Aleluia, Deus. Sabe, irmãos, Glória. o propósito de Deus nas nossas vidas, ele é maior do que as circunstâncias que nos cercam. Glória a Deus. Aleluia, verdade. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Glória. Quantas vezes Glória. eu ouvi o pastor Luciano falando aqui, eu já não tive também vontade de desistir, de parar, porque chega um momento, irmãos, que o peso daquilo que a gente carrega, porque aquilo que a gente carrega é pesado. Quem levanta a mão e diz: eu quero aceitar Jesus a partir desse dia, ele começa a carregar um peso de uma responsabilidade e de um compromisso, de uma aliança com Deus. E se essa aliança for quebrada, existem consequências. E mesmo que essa aliança não seja quebrada, ela traz um peso consigo de uma responsabilidade. A palavra de Deus pesa sobre os nossos ombros e há momentos que a gente pensa em parar. Mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Aleluia. que Ele nos lembra que foi Ele que nos escolheu. Glória. Jesus olha para os seus discípulos em João capítulo 15 e versículo 15, como foi citado aqui, ele diz: não foi vós que me escolhestes, Aleluia, Deus. mas eu escolhi a vós. E essa escolha aqui, irmão, o texto original não está falando de uma escolha no ato em que nós aceitamos a Jesus. Ele está falando de uma escolha que foi feita na eternidade. Com certeza. Antes de sermos formados no ventre. Ele disse para Jeremias, em Jeremias 1:5, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi, eu te separei, consagrei. Aleluia. Glória a Deus. E uma coisa eu posso dizer com conhecimento de causa: Aleluia.
por maiores que sejam os esforços do diabo para paralisar o propósito de Deus nas nossas vidas, nada será maior do que a vontade de Deus. Glória a Deus. Ele tenta, você acha que ele não tenta? Você acha que ele não usa as suas artimanhas para dizer, ó, tua história acabou aqui, a tua caminhada, a tua trajetória encerrou aqui, eu vou acabar contigo, eu vou te destruir, eu vou fazer isso, mas Deus chega e diz, não vai, porque eu escolhi ele, ela, desde o ventre. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar. Glória a Deus. Eu não ia pregar isso, eu estou dizendo, quando eu abri o sermão já estava em outro sermão totalmente diferente. Foi algo totalmente sobrenatural. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E o povo disse, olha, quando Deus nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como quem sonha. Ou seja, eles não estavam acreditando que aquilo havia acontecido, mas havia acontecido, era real. Louvado seja Deus. Oh, glória. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Porque o nosso Deus Glória a Deus. é o Deus que chama a existência Glória a Deus. as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Glória a Jesus. Aleluia. Diante do povo, o povo não estava vendo saída daquele cativeiro. O povo estava ali, claro, porque havia quebrado os mandamentos de Deus, mas ainda era o povo da promessa. Ainda era o povo eleito de Deus, e Deus não anula sua escolha. Aleluia. Aconteça o que acontecer, Deus não desmancha seu projeto. Sabe Glória por a quê? Deus. Porque Ele não investe em ninguém para perder. Aleluia, Jesus. Nós custamos preço de sangue. É verdade. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Nós custamos preço de sangue, foi preço caro. Deus. Que Jesus pagou por nós. E Ele não ia derramar seu sangue em vão. Ele não derramou seu sangue perdido, não. Se você e eu estamos aqui hoje, é por causa de uma escolha, é por causa de um projeto maior. E o povo não via saída. Aleluia. Glória a O Jesus. povo estava no cativeiro, aí Deus de repente usa Jeremias para escrever uma carta para o povo. Aleluia. No capítulo 29, uma carta de esperança, porque Deus já estava há muito tempo sem falar com o povo. Aleluia. Glória a Deus. Deus estava no silêncio. Espírito. E Deus manda Jeremias escrever uma carta, e no versículo 11 ele diz, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E antes disso, Jeremias havia escrito em Lamentações, Jeremias 3 e 29, ele convoca o povo e disse, vamos orar, vamos colocar a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Glória a Deus. E quando o povo já se via sem esperança, Deus disse para Jeremias, eu tenho pensamentos de paz a respeito de vós para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. E o povo vem do cativeiro. Aí eles expressam o louvor e a gratidão e diz, então a nossa boca se encheu de riso. Glória a Deus. E a nossa língua de um novo cântico. Primeira coisa que eu vejo que aconteceu aqui, por causa da oração e das lágrimas do povo, é que a situação em que eles se encontravam foi mudada. Aleluia. Deus é Deus que muda situações. Deus é Deus que muda circunstâncias. Oh, glória. Deus é Deus que move os céus e a terra para fazer acontecer aquilo que Ele projetou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Beyond the fly. Aí eu olho, fazendo aqui uma parábola. Eu olho para a história de Ana. Todo mundo conhece.
Ana, mãe de Samuel, o grande profeta, juiz, sacerdote da nação de Israel, escolhido por Deus desde o ventre, consagrado. Glória a Deus. Ana era serva de Deus, era temente, tinha um marido temente a Deus, mas todos os dias ela era irritada, provocada, porque Penina tinha filhos e ela não tinha. Aleluia. E naquela época, para quem não sabe o que é isso, uma mulher que não tivesse a capacidade de gerar filhos, ela era tida como imunda, como seca, estéril, amaldiçoada. Por isso Ana vivia tão triste, amargurada, porque a fama de amaldiçoada, de seca, de imunda estava sobre ela. Mas Ana resolveu, irmãos, não se conformar com aquilo. Aleluia. Durante muitos anos ela clamava a Deus, porque de ano em ano, ela, como uma boa serva da comunidade judaica, ela subia para o templo para adorar. E dizem alguns estudiosos que ela subiu para adorar a Deus no templo junto com seu marido Eucana e oferecer sacrifícios. E ela prostra os seus joelhos no templo e não fala, ela apenas mexe os lábios, ela ora em espírito. Eram palavras misturadas com gemido e as lágrimas de Ana. Glória a Deus. E quando ela está ali, orando, chorando diante de Deus, o sacerdote ele chega diante dela, olha para ela, e faltava-lhe já naquele momento, a partir dali, já estava começando, ele já estava sem visão espiritual. Porque ele olha para uma mulher que estava amargurada e ele a acusa de estar embriagada. Só que Ana responde humildemente para ele e disse: não, meu senhor, não estou embriagada. Eu sou uma mulher amargurada, angustiada de espírito. Eu não tenho bebido, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. É como se ela estivesse dizendo: o Senhor não sabe o que eu estou passando. Eu estou em uma luta. Eu estou em agonia. A palavra agonia no grego significa travar uma grande luta. Ela disse: eu estou em uma grande luta com Deus. Porque eu quero algo da parte de Deus e Ele ainda não me deu. É forte, Jesus. Mas mesmo Ele não tendo me dado, eu estou aqui diante dele. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Meu Deus. Porque o que Deus não me dá não muda quem Ele é. Aleluia. Glória. O que Ele não faz por mim não pode mudar aquilo que Ele é e a maior coisa que Ele já fez. Glória a Deus. Eu não sirvo a Deus apenas pelo que Ele pode me dar, Aleluia, aleluia, Deus. mas eu sirvo por quem Ele é. Glória a Deus. Glória. Pela sua graça me dada lá na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, pelo seu amor infinito. De que todos os dias, muitas vezes, a gente mesmo errando, mas Ele está ali, na sua misericórdia infinita, nos perdoando e nos dando novas chances de recomeçar. Aí, de repente, Deus abre o entendimento de Eli, mesmo cego do jeito que ele estava, e ele vê toda a situação, e ele disse: vai em paz. Glória. Que o Deus de Israel, Aleluia. mesmo ele tendo errado no julgamento, irmão, mas como ele era sacerdote da nação, a bênção de Deus vinha pela boca dele. Deus quis usar Eli, melhor dizendo, para abençoar a vida de Ana. Porque Ele usa quem Ele quer, eu já disse isso. Verdade. E Ele disse que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ana, sai do templo. Quando chega em casa, a Bíblia diz em uma linguagem chamada eufemismo, que é para não falar a linguagem, ela dá uma mascarada no texto. Ela diz que Eucana conheceu. É um eufemismo para dizer que Eucana se deitou com a sua mulher e concebeu um filho. E diz no texto: e o Senhor se lembrou de Ana. Mas não é que Deus tivesse esquecido. É porque Ele determinou o tempo em que Ele se lembraria para abençoar. E o resultado do choro e da oração de Ana durante 25 anos foi que Deus lhe deu um dos maiores ícones e referências do povo de Israel, que foi Samuel. O único que teve os 3 ofícios: juiz, sacerdote e profeta.
Juiz era uma espécie de rei naquela época do governo teocrático. Por quê? Porque Samuel era uma representação de Cristo, uma tipologia, uma figura tipológica de Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E o povo de Israel vai falando, ele vai cantando e ele diz: o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Ele roga por aqueles que ainda estavam lá, que haviam de vir. Aí ele escreve o verso 5 e 6, quando ele diz: aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Glória a Deus, aleluia. Não existe semeadura, irmão. Pelo menos no contexto espiritual, não existe semeadura em tempo de bonança. Toda semeadura é em tempos difíceis, se dá em tempos difíceis. Por quê, irmão? Porque as nossas lágrimas precisam banhar as sementes que estamos plantando. Glória a Deus, As nossas lágrimas são a água que rega as sementes que estamos plantando. E se nós não plantarmos nada diante de Deus, nós não colheremos. Por isso ele disse: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Quem sabe até aqui tu tens semeado em lágrimas diante de Deus, tu tens plantado coisas diante de Deus. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, de pandemia, Deus tem nos provado, Deus tem provado o nosso caráter, assim como se prova a prata e o ouro no fogo. E cada provação que passamos é para que nós venhamos a entender que Ele precisa de nós, santos, aceitáveis a Ele. Ele precisa corrigir certas coisas que ainda há em nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque para Deus usar alguém, irmão, Ele não usa de qualquer forma. Ele não usa de qualquer jeito. Ele tem que lapidar a pedra preciosa. Ele tem que amassar o barro, dar forma, modelar. E esse processo é doloroso, irmão. E se nós não suportamos o processo, nós não poderemos viver a promessa. Aleluia. Só vive a promessa de Deus quem suporta o processo da humilhação. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez. Aleluia. Só vive as promessas de Deus quem suporta o processo da humilhação. Já diz o hino de número 126. Ninguém voa nas alturas santas de Deus sem as asas da humilhação. Glória. Se queremos chegar, atingir um nível mais alto de comunhão com Deus, é preciso se humilhar. Aleluia. Eita. Sabe por quê, irmão? Porque Deus rejeita soberbo. É? Verdade. Deus não tem negócio com soberbo. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Tiago 4,6 diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. Aleluia. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, Jesus disse através de Pedro: humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Glória. Aleluia. Glória. Antes da honra, irmão, tem que passar pela vergonha. É verdade. Aleluia. Antes de ser glorificado lá em cima, o próprio Jesus, está escrito acerca disso, suportou a vergonha da cruz. Está lá, Filipenses 2, a partir do versículo 5, onde diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha a humilhação, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa dessa obediência, da humilhação, da vergonha, aí o versículo 9 e o versículo 10 vai dizer: e por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que nesse nome se dobrem todos os joelhos no céu,
na terra e debaixo da terra. E um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus. Mas por que isso? Porque nem Jesus, pastor, escapou de passar pelo processo da humilhação. Nem Jesus. E por que nós iríamos escapar? Ele mesmo se humilhou assim. Para nos dar o exemplo. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Não existe, irmão, a menor possibilidade de nós conseguirmos coisas grandes de Deus sem grandes sacrifícios. É verdade. Mas lá em 1 Samuel capítulo 15 diz, em verso 21, que Deus não tem prazer no sacrifício, mas na obediência da palavra. Não, você leu o texto errado. Está escrito que Deus tem mais prazer na obediência do que em se sacrificar. Mas não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que Deus rejeita o sacrifício, a não ser que seja um sacrifício hipócrita. A não ser que seja um sacrifício maculado, aí Deus não recebe. Mas o sacrifício de um coração sincero, de um coração quebrantado. Irmão, para tu ter uma ideia, Davi estava em adultério diante de Deus. Deus estava irado com Davi. Mas no momento em que Davi dobra os joelhos, se humilha, rasga as suas vestes e ele pede perdão a Deus. Deus lhe dá uma revelação e ele diz: eu sei que há um coração quebrantado, Deus não desprezará. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus só quer sacrifício de um coração sincero. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar sobre isso e eu encerro. Vou até fechar a Bíblia. Glória a Jesus. Quando Deus chega para Abraão, no capítulo 12, e diz: Abraão, que era Abrão na época, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma poderosa e grande nação. Olha a promessa de Deus para Abraão. Envolvia toda a terra. Deus disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 12, versículo 4 de Gênesis. Mas por causa dessa promessa, olha o sacrifício que Deus pediu para testar Abraão. Capítulo 22 de Gênesis. O Senhor chega de madrugada para Abraão e disse: Abraão, deixa eu te falar um negócio. Quero te fazer uma proposta. Quero ver se tu tem coragem de fazer o que eu vou te pedir. Tu vais até a montanha do Sinai, caminho de 3 dias, e tu vai me oferecer o teu próprio filho. Alguns dizem que não, irmão, mas venhamos e convenhamos, Abraão era ser humano. Você acha que não pesou no coração de Abraão nessa hora? O filho que ele esperou 25 anos para ter. O filho da promessa, o único filho. O riso de Abraão, porque Isaac significa riso. É como se Deus chegasse para Abraão e disse assim: Abraão, tem coragem de trocar comigo o teu riso pelo choro? Tem coragem, Abraão, de trocar comigo a tua alegria pela tristeza? E Abraão, eu imagino Abraão pensando consigo mesmo: mas por que Deus está me pedindo isso? Agora, depois de 25 anos, o filho que ele me prometeu, que seria grande a minha descendência por causa desse menino, e Deus quer que eu entregue ele.
Mas ele, no seu coração, no seu espírito, Glória. a obediência a Deus falou mais alto. Abraão amava a Deus. Ninguém precisa contestar isso, porque isso está declarado na Bíblia. O amor de Abraão a Deus. De tal forma que ele disse: eu vou. Aleluia. Eu vou entregá-lo para ti, Senhor. Mas só porque é para ti. Eu imagino Abraão dizendo: se fosse para outro Deus dos meus pais da Mesopotâmia, eu não entregava, mas eu entrego para ti. É forte. Mas aqui dentro, nada me tira da cabeça que aqui dentro Abraão tinha uma certeza de que Deus não iria matar Isaac. Aleluia! De que Deus faria algo que surpreenderia Abraão. E quando Abraão vai subindo, vai subindo. Olha a fé de Abraão, irmão. Ele deixa o moço lá embaixo no pé do monte com o jumento, com as cargas, e disse: olha, fique aqui, porque eu e o moço vamos subir, adoraremos e voltaremos. Ele não disse eu voltarei no singular, ele disse voltaremos no plural. Abraão estava crendo, estava confiante. Muito embora o sentimento de medo, de tristeza estivesse apertando o seu coração, mas Abraão estava confiante. Aleluia. Ele foi subindo, subindo. Quando ele chega, Isaac pergunta: papai, a história diz que nessa época Isaac tinha cerca de 15 a 16 anos, aproximadamente. Papai, eu estou vendo o fogo, estou vendo a lenha e o altar, mas cadê o cordeiro? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Só que eu vi um certo pregador dizendo que em uma das traduções mais antigas, mais próximas dos originais, Abraão disse: meu filho, Deus já proveu para si um cordeiro. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é o Deus da providência. Aleluia. E é o Deus que chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Aleluia! E quando Abraão amarra o menino, arruma o altar de lenha, amarra o menino e pega o cutelo, eu imagino lágrimas caindo dos olhos de Abraão. Quando ele levanta, que ele vai baixar, o anjo brada, disse: ei, Abraão, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Aleluia, Deus! Até aqui a gente pode entender que era um anjo qualquer, mas aí o anjo diz assim: porque não me negastes o teu único filho. É pronome. Não era simplesmente um anjo, irmão. O próprio Deus resolveu descer no Monte Moriá para dizer: Abraão, você passou no teste. Você foi aprovado. E por causa da tua obediência, multiplicarei eu ainda mais a tua descendência. Glória a E tu Deus, serás aleluia! grande. E eu te abençoarei. Louvado seja Deus. Mas sabe por quê, irmão? Por causa do sacrifício de Abraão, que ele estava disposto a fazer. Se o anjo não tivesse interrompido o próprio Deus, ele teria sacrificado o menino. Pelo seu amor a Deus e pela sua obediência. Aleluia. Sabe o que é isso aqui, irmão? Resultado de sacrifício. É. Sabe o que foi a libertação do povo de Israel, além de uma promessa de Deus? Resultado de sacrifício, de oração, de lágrimas, de humilhação. Louvado seja Deus. Deus jamais nos dará uma grande promessa sem exigir de nós um grande sacrifício. Glória a Jesus. Verdade. Sacrifício gera milagre, irmão. É. Quer ver o milagre de Deus acontecer na tua vida? Esteja disposto a obedecer a Deus e a fazer um grande sacrifício para Ele. Aleluia.
Aleluia. Você sabe por que Salomão teve sucesso no seu reino, apesar de seu fracasso na idolatria? Você sabe por que Salomão teve a sabedoria que tinha? Porque lá em cima do Monte Tabor, ele pega 1000 bois, coloca no altar, sacrifica, oferece a Deus, e diz a Bíblia que fogo vem, consome aqueles 1000 bois, e a glória de Deus tomou aquele monte. À noite, no quarto de Salomão, não foi ninguém, foi o próprio Deus que visitou Salomão e disse: pede o que queres, e eu vou te dar. E Salomão poderia ter pedido muitas coisas, mas ele entendeu a grandiosidade do propósito de Deus e disse: Senhor, eu te peço sabedoria para administrar essa grande nação. Aleluia, chamada Deus. Israel. Glória a Deus. E eu quero encerrar dizendo e deixando para a tua meditação os versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Glória a Deus. Eu não sei há quanto tempo você vem plantando em lágrimas, Meu mas eu Deus. quero te dizer que o tempo da colheita, Deus me mandou Aleluia. dizer, está chegando. Aleluia. Plante em obediência, plante em humildade, plante em oração, plante em obediência a Deus e você verá o resultado dos teus sacrifícios acontecerem. Aleluia. Glória a Deus. Os teus sacrifícios não têm sido em vão, pastor. Glória. As tuas lágrimas diante de Deus de madrugada não têm sido em vão. Oh, glória. E o senhor sabe por que Deus não lhe respondeu ainda? Como o senhor queria, porque não chegou ainda. Mas chegará o tempo, assim diz o Senhor, em que Deus mudará este cativeiro que e tu ficarás como um povo, como quem sonha, não acreditando que isto aconteceu. Glória. Mas vai acontecer. Aleluia. Espera. Glória. Assim diz o Senhor. Aleluia. Vamos orar, irmãos, nessa noite. Glória a Deus. Agradecendo a Deus por tudo, eu me sinto regozijado. Glória. Porque eu tenho consciência, irmão, de que em nada sou digno. Glória.